solução foi levar os conjuntos habitacionais muito distante da área urbana. O que ocorreu? A população que não tinha acesso aos meios de produção voltou a morar em zonas de risco, porque ali estava perto dos meios de produção, dos meios de sobrevivência. Nós temos que encontrar soluções que sejam soluções verdadeiras, né? As soluções que nós encontramos no passado, às vezes com muita boa intenção, mas basicamente sem as informações ou a participação ampla, terminaram produzindo outros problemas. Então, acho que agora é um momento propício, nós estamos com esse compromisso, nós vamos à frente com isso, estamos abertos para isso, mas temos basicamente nesse plano 2 princípios fundamentais: não dar um passo atrás e consolidar aquilo que em 92 vocês construíram e sobre o quais nós temos grande respeito, né? Avançar naquilo que a cidade precisa avançar e consolidar um espaço de parceria, porque eu não acredito que um empresário e que tem consciência, nível de informação, esteja só interessado em desenvolver-se sozinho, sabendo claramente que, se a gente não tiver equilíbrio, essa ameaça se volta contra nós, né? É preciso que tenha minimamente justiça social e compromisso sobre isso, porque a gente não vai voltar ao tempo medieval de construir aquelas cidades, as cidades medievais, onde dentro dos muros moravam a nobreza e os comerciantes, e fora dos muros moravam excluídos. Não é essa cidade que nós queremos consolidar. Então, querendo consolidar essa cidade igualitária, querendo consolidar a função social da cidade, da propriedade, não tenham dúvidas. Daqui nós só vamos sair com uma proposta que seja o melhor para essa cidade. E não tenham também dúvidas sobre isso. A Prefeitura, antes de chegar aqui com essa proposta, tivemos um reconhecimento do território da cidade, tivemos um diálogo com a sociedade e dentro da Prefeitura, eu gostei muito, George, da sua explanação, porque dentro da Prefeitura, todas as secretarias de meio ambiente, de desenvolvimento urbano, de planejamento, de transparência pública, participaram desse reconhecimento. Nós também contamos com consultorias, nós fizemos uma revisão dos códigos que essa cidade tem para poder ter ferramentas mais hábeis, mas ainda temos muito a avançar. Eu peço desculpa pelo meu adiantado, por ter me estendido tanto, mas ainda teria muito a falar, só que eu acho que nós teremos outra oportunidade. Agradeço profundamente a oportunidade de ter aprendido um pouco junto com você, George, e nós vamos levar todas as considerações que estão sendo feitas aqui, basicamente para o debate do aprimoramento do macrozoneamento, obviamente, porém, sabemos claramente que temos uma ferramenta fortíssima e poderosa aqui nas nossas mãos e que não deve nada, e não vai permitir nenhum atraso. Eu acho que os vereadores aqui presentes, que são compromissados com isso, vão se alinhar e vão votar favoravelmente esse plano. Porque tem uma coisa, aqui, além de ser uma caixa de ressonância do debate público, porque estando aqui tem uma repercussão muito maior, aqui também revela nesse debate a serviço de quem, a serviço de quais interesses os vereadores estão aqui no momento onde eles estão sendo avaliados. Isso é fundamental, perceber quem está levando informação esclarecedora ou quem está levando uma informação que tenta ludibriar, que tenta maquiar o que de verdade é interesse público. Muito obrigada. Eu quero destacar a presença também do vereador Bosquinho, que se encontra conosco, nosso querido amigo Paulo Monteiro, nosso querido amigo Coronel Rodrigo e José Feitosa. Nós vamos agora passar a palavra para o presidente do Cidiscom, o doutor Irinaldo. Ilustre vereador presidente, Duval, ilustre relator Tavinho, querida secretária Estela Isabel, a admiração é recíproca. Meu caro amigo George, você deu o tom dos debates que eu tenho certeza que se seguirão nesta casa. Você foi absolutamente preciso, extremamente técnico, nos trouxe, Marcelo, a memória da cidade de João Pessoa aqui. Eu abri alguns mapas aqui que até traça tinha, né, Jorge? Você guarda isso com muito carinho. Isso demonstra o carinho que ele teve pelo trabalho que fez e merece todo o nosso respeito. Eu queria cumprimentar a Câmara por ter trazido o George aqui, foi importantíssima a vinda. Eu fiquei também muito satisfeito, secretária, com a sua colocação e a colocação de Marcelo, de que a gente está aqui, inclusive, se contrapondo a interesses que, teoricamente, seriam
dos empresários da construção civil. Eu não estou aqui a serviço da construção civil. Eu estou aqui como cidadão, eu estou aqui como presidente de uma entidade que não se limita apenas a defender o seu umbigo, a defender os seus interesses, a defender nenhuma degladiação entre capital e trabalho. A gente quer o melhor para a cidade, né? Eu queria agradecer a presença de dois consultores nossos, o doutor Geilson Salomão e o doutor Rodrigo Toscano, que gentilmente estão me acompanhando, né? Nós pretendemos oferecer, secretária, uma alentada contribuição ao plano diretor, não apenas na questão do macrozoneamento, mas também me preocupa quando a senhora diz que tem o que é discutível e o que não é discutível. Eu acho que tudo é discutível. Eu acho que o que diferencia, né, eu vou copiar Hipócrates aqui, eu acho que o que diferencia o remédio do veneno é a dose. Os instrumentos em si, eles podem até ser bons, mas a gente precisa ver, professor Adelmir, em economia a gente usa uma questão interessante, que é sintonia fina, sintonia média e sintonia grossa. O instrumento existe, mas em que bases, Marcelo, ele deverá ser aplicado, né? Será que é correto, será que é adequado que nós usemos a alíquota máxima do IPTU? Quando você fala que um projeto, que o empresário vai ter 1 ano para elaborar o seu projeto, ou seja, o proprietário do terreno, nós temos projetos em tramitação na prefeitura com mais de 1 ano. Com outro ano para negociação de uma área, você tem 2 anos. Né? Então, 2, 3 anos em construção civil é um prazo muito curto. Me preocupa esses prazos que estão aqui. Me preocupa também a alíquota de utilização mínima do IPTU, né? Do IPTU progressivo, acho que de 10%, salvo engano. Né? Por que não baixar um pouco isso? Não, a utilização do lote, né? Isso. Então, o conceito de lote subutilizado nos preocupa, né? Essa minha participação está se dando de uma maneira muito telegráfica. Eu aqui deixaria a nossa reivindicação ao presidente da Casa para a gente ter uma participação mais efetiva na próxima audiência, né? Ocasião na qual nós apresentaremos um trabalho um pouco mais aprofundado. Mas a palestra de George Cunha nos dá a exata dimensão de como é importante o plano diretor, seja a elaboração do plano diretor, seja a revisão de um plano diretor com 16 anos. Eu considero a revisão de um plano diretor com 16 anos quase um novo plano, Marcelo, porque nós tínhamos 400 mil habitantes na cidade em 1992, hoje nós temos 700 mil. Então a gente deve realmente revisar todos os dispositivos, todos os segmentos, sejam técnicos, sejam jurídicos, para evitar justamente os questionamentos futuros, né? As questões que poderão sobrevir à apresentação desse projeto de lei. Vamos lembrar também que o Estatuto da Cidade é uma lei que referencia, ela não obriga, ela referencia. O Brasil é uma coxa de retalhos, né? O Brasil é uma efetiva coxa de retalhos. Cada unidade da federação tem a sua realidade, né? E dentro das unidades da federação tem municípios com várias realidades diferentes. Pode ser até que em alguma circunstância, em algum município, determinado instrumento na sintonia maior, na sintonia grossa, ele precise ser realmente utilizado. Eu não tenho certeza, e para isso é que nós estamos aqui, para contribuir, para debater, se aqui em João Pessoa é necessária a intervenção radical que se propõe, a intervenção estatal radical. Essa é a minha dúvida, e é para isso que está havendo esse grande debate, que eu tenho certeza vai ser muito bem conduzido pelo presidente. Eu queria dizer que o Sinduscom, mais uma vez, oferecerá contribuição nas nossas novas audiências, né? Gostaria de reivindicar também, presidente, que isso fosse transposto para além dos muros dessa casa. Os nossos auditórios estão à disposição, eu tenho certeza que o auditório do CREA está à disposição, quem sabe levar uma audiência pública para um desses ambientes, para que a população, vereadora Paula Fracinetti, possa participar em totum, né? Não há possibilidade de nós termos paz social, de nós termos justiça social, se nós não participarmos integralmente com os nossos parceiros. Aqui eu queria cumprimentar o Berg, que está lá na plateia, é um dos líderes do movimento de habitação de interesse social, está junto conosco, exatamente agora, numa ação nacional chamada PEC Moradia. Nós queremos incluir na Constituição a obrigatoriedade dos entes públicos, seja Prefeitura, seja Estado, seja União,
destinarem uma parcela específica dos recursos para atender a demanda de habitação social e a Prefeitura não fique restrita a recursos da outorga onerosa, que de uma maneira ou de outra oneram, né, como o próprio nome diz, um segmento em detrimento do outro, porque nós temos recursos de sobra nesse país para habitação de interesse social. Portanto, muito obrigado e na próxima oportunidade nós contribuiremos de uma maneira mais efetiva com esse debate. Vamos dar a palavra à vereadora Paula Francinetti, que dispõe